Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. No podcast muito importante, eu estou rindo porque estou do lado aqui da minha rainha, que a gente vai fazer um bate-bola muito legal, mas muito importante dentro de um tema que é muito sério, O cara. tema hoje é ansiedade, mas a gente poderia falar sobre paciência no caso também. Ansiedade, paciência. Não, calma, amor, calma que não seja tão ansiosa para começar esse episódio, mas primeiro, eu e a Fabi hoje trouxemos esse tema pra gente fazer uma sabatina aqui sobre ansiedade, obviamente indo num contexto mais como você pode combater a tua ansiedade com estratégias mais práticas, mais do cotidiano. Obviamente, a ansiedade o Brasil, né, por um estudo, é um dos países mais ansiosos do mundo, e a ansiedade é aquele sentimento... Primeiro. É o primeiro, tá no primeiro lugar, né? Medalha de ouro pro Brasil, e não é uma medalha legal de se ganhar. E, obviamente, a ansiedade é aquele sentimento que, cara, num estágio mais elevado pode até causar patologias, né? Pessoas, enfim... por isso que é um assunto muito sério, e a gente vai trazer contextos, coisas mais práticas do seu cotidiano de como você pode combater sua ansiedade. A gente pensou nesse tema primeiro porque toda essa circunstância, né? A gente tá gravando esse podcast, vai ao ar nessa semana de carnaval, a gente tá gravando numa sexta-feira, ele vai ao ar na segunda, então que você tenha uma ótima semana, mas a gente vem de uma semana muito dura, né? Uma semana onde, sabe, o mundo ficou chocado com a invasão da Rússia na Ucrânia. Principalmente, a gente vem de anos, né, emocionalmente mais duros, onde os níveis de ansiedade da população, no geral, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, foram lá pra cima. Então, a gente veio debater sobre esse tema. Obviamente, nós não somos da área da saúde, então a gente vai ficar muito no nosso quadradinho, coisas mais táticas, coisas mais técnicas do nosso cotidiano, e coisas que a gente aprendeu por meio de especialistas, que fazem com que a gente coloque mais a nossa cabeça no nosso lugar, que a gente coloque o nosso foco no lugar certo, porque existe um contexto, né, de ansiedade. Tudo que você foca expande. Sim. E a ansiedade é a expansão de coisas que não deveriam ser expandidas. Primeiro, eu estou muito feliz de falar desse tema porque eu já sofri muito com ansiedade, cara. Foi um dos grandes adversários mesmo. Minha mulher que tá aqui sabe, né? Eu sou aquele cara que tem aquela tendência natural de me projetar muito pro futuro, sem pensar no próximo passo, na próxima tacada, na próxima meta, na próxima... Então, uma coisa é você planejar o seu futuro, outra coisa é você decidir viver lá. E o teu futuro é um lugar que você não tem controle. Você tem controle do seu agora, futuro é um efeito colateral do que você faz hoje. Se você fizer coisas boas, você vai colher coisas boas e por aí vai. Mas o quanto você tá também, amor, feliz de falar desse tema. Primeiro, muito bom fazer mais um podcast com você. Modéstia à parte, eu gosto desse. Eu adoro receber Não, o nossos pessoal vem convidados. gostando bastante desses podcasts que a gente faz de bate-bola, assim. Fico muito feliz com os feedbacks de vocês. E é bom da gente conseguir trazer mais temas como esse, que podem ser desenvolvidos e podem ajudar bastante vocês. A ansiedade é um tema muito importante. Exatamente como você falou, se ele não é bem cuidado, ele agrava em outras coisas que se tornam mais delicadas, como uma depressão, por exemplo. E tenho certeza que vai ser coisa muito boa daqui. Só antes da gente começar, pra gente já ir pros 1000%, velocidade total aqui, só lembrando todo mundo que no dia 28 de março, a gente tem a abertura do programa Vente. A gente tem uma aula inaugural do programa Vente, já convido todo mundo, é uma aula aberta, gratuita, e no final dessa aula inaugural do programa Vente dá início às inscrições. Então, se você tem o desejo de aprender a vender mais, quer faturar mais, crescer mais profissionalmente, adquirir mais cliente, ganhar mais dinheiro, faça um convite para que você entre na lista de espera do programa Vente. É o maior programa de vendas do Brasil, onde eu e o Flávio Augusto da Silva somos seus professores nesse programa de vendas, tá? A gente começou 2022 com tudo, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma turma maravilhosa, tá bom? Então, recado dado, depois entra vence.com, beleza? Para você ter todas as informações, tem a nossa metodologia, como é que funciona. Muitas pessoas do podcast perguntam sobre o programa Vence. Então, estou aqui logo no começo desse programa para dar essa notícia, porque já temos data da próxima turma e estou muito ansioso, mas no lugar certo, aquela ansiedade posso falar? gostosinha, Eu vou falar cara. que eu ensino no meu lapidação para as meninas. Troque a palavra ansioso, que é o que eu inclusive falo para as crianças, pela palavra animado. Você não está ansioso, você está animado. Adorei, estou muito animado. Quem me manda, estou ansioso, eu falo, não me segue, não me acompanha. Não estamos ansiosos, estamos animados. Isso é uma coisa muito importante. Total, As pessoas, elas não sabem dar nome certo às coisas que elas sentem. verdade. Então, eu tava falando a gente fez uma viagem a trabalho pra Costa do Sauípe. E aí, eu tava falando com algumas pessoas, e uma pessoa falou assim pra mim, pô, Fabi, tô cansado, sabe? Eu falei assim, olha só, você não tá cansado. Você está insatisfeito. É verdade. E existe uma grande diferença entre estar cansado e estar insatisfeito. Quando você tá cansado, o descanso
vai resolver, mas o que você tem, o descanso não vai resolver. Perfeito. A ação vai resolver. Então a gente precisa aprender a dar os nomes certos para as coisas para que a gente possa buscar as soluções corretas. É verdade, antes de entrar nesse tema, mas você já começou apimentando bem, quando as pessoas falam assim, cara, eu tô cansado de fazer o que eu faço, ou em vendas é muito comum, cara, eu tô cansado. Não, cara, você não tá cansado, você só tá com ausência de insatisfeito. resultado. Se você Exato. estivesse ganhando 10 vezes mais, você estaria... Não, eu estaria Não, feliz pra exato. caramba. Então não é cansaço. Então não é cansaço, você só tá com insatisfação. Perfeito, perfeito. E vamos começar agora falando de ansiedade. Bom, recado do Vende-se Dado, dia 28/3, abertura da próxima turma. Você já tem o site. E agora vamos falar sobre ansiedade. Primeiro, etimologia da palavra ansiedade. O que significa? Eu gosto. Eu sei que você gosta. Eu gosto da origem das palavras, eu gosto de entender. Primeiro, ansiedade vem do latim. Tudo vem do latim? Na boa parte. É uma das... O que não vem do latim? Cara, quando não vem... Assim... Geralmente o português, o francês, o italiano derivam do latim. Por isso que são línguas que têm muitas palavras semelhantes. Né? Muitas palavras em italiano no português é igual, no francês tem semelhança. Como o inglês tem muita semelhança com o alemão, algumas palavras. Mas ele deriva de outra, se não me engano, é do saxão, se não me engano, tá? Mas o latim, ele tem essa peculiaridade que é uma língua bem então antiga. tudo que vem do português vem do latim. Português vem do latim. Então, tudo que for ansiedade, tudo que for nossas palavras sempre vai derivar. Uma língua mãe. Então, a etimologia da palavra ansieta vem do latim ansietas. Significa angústia, perturbação, estado de pouco à vontade. Olha isso. Ansiedade, aí, segundo o dicionário, é viver um momento no qual você... estado de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma possível situação... ou até mesmo uma situação remoto ou nula. Uhum. Quantas vezes a gente fica ansioso por, às vezes, uma situação que nem vai acontecer. Por uma coisa que a probabilidade chega a beirar a zero, né? Então, por exemplo, quantas pessoas... Vou dar um exemplo besta do cotidiano. Quantas pessoas têm um medo absurdo de morrer de avião, por exemplo? Nossa, eu vou andar... E assim, a probabilidade é altíssima que você que tá ouvindo, você não morra numa queda de avião. Mas... tem gente que tem essa preocupação em excesso e o negócio é muito... é nulo, cara. É uma coisa que eu falo assim, será que o seu monstro é desse tamanho que você imagina mesmo? É isso. Então, olha que interessante. Então, primeiro, estado de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma possível situação negativa, às vezes remota ou nula. Então, pra gente começar, nesse entendimento do que é ansiedade... A gente trouxe algumas táticas pra combater. Primeiro... Mas eu queria falar alguma coisa rapidinho, antes da gente entrar em tática, uma coisa que é muito importante. Pra quem sabe, quem não sabe, eu fiz neurociência aplicada. Eu sou apaixonadíssima na raiz da mente dessas coisas. Uhum. E aí, estava eu caçando aqui no Google. Falei, deixa eu ver o que Google fala de ansiedade. Aí abri uma foto. Sintomas da ansiedade. Palpitação, dor muscular, sudorese, aperto no peito, aumento de pressão arterial, náusea, taquicardia... falta de ar, dor de cabeça, várias coisas. E é uma coisa muito interessante que isso precisa ser falado. Pra vocês entenderem, dentro do nosso cérebro, a gente tem as sinapses, que é o que vai conectando as coisas. Uhum. E uma vez que você dispara uma coisa, células que são conectadas, elas sempre disparam juntas. Então, por exemplo, se você conectou na tua cabeça, um exemplo, carro com medo, toda vez que você disparar dentro da sua cabeça o carro, você automaticamente dispara o medo. E por que é importante falar isso pra vocês? A gente tem uma resposta fisiológica natural do nosso corpo. Tudo que a gente decide, eu decidi pegar essa caneca. Eu já tomei essa decisão na minha cabeça 3 segundos atrás. Então, as minhas ações, elas são 3 segundos atrasadas. No meu cérebro, eu já tive isso. E nesses 3 segundos, o que a minha cabeça faz? Ele faz todo um mapeamento da situação e ele faz uma pequena decisão, que é de luta ou fuga. Tudo o seu cérebro, ele decide se ele vai lutar ou se ele vai fugir. Uhum. E em casos que você, às vezes, tem uma surpresa, sabe aquela coisa, meu Deus, eu tive uma reação, aconteceu alguma coisa? Você tem esse luta ou fuga. E o seu corpo, ele se prepara fisiologicamente, caso você precisa lutar, ou caso você precisa fugir. Como que ele se prepara? Vou ler de novo, as coisas aqui, ó. Aumento do fluxo sanguíneo. Com palpitação, sudorese, com todas essas características que está aqui falando que é ansiedade. Só que o que acontece, a partir do momento que você conecta algo fisiológico do seu corpo com alguma coisa de problema, de preocupação, você acabou de conectar, você acabou de fazer uma sinapse.
Uhum. Então, todas as vezes que você voltar a ter problemas, ou todas as vezes que você voltar a ter algo fisiológico do seu corpo que é completamente natural e você vai ter isso, porque é um instinto natural do seu corpo, você vai sempre achar que é ansiedade. Então, eu sei que a gente tem pessoas próximas que passam por isso. Às vezes a pessoa não tá acontecendo nada, mas só por ela ter um instinto natural fisiológico do corpo e ela conectou essa parte fisiológica, fez uma sinapse errada com qualquer outra coisa, todas as vezes que ela sentir isso, ela vai achar que ela tá tendo uma crise de ansiedade, que ela tá tendo uma crise de pânico. E, gente, isso a gente vai ter sempre. Isso é uma resposta de luta ou fuga do nosso corpo. Então, o que a gente precisa? Tudo que a gente quer melhorar na nossa vida, a gente melhora elevando o nosso nível de consciência. Então, quando você estiver vivendo esse momento, existe uma coisa que é maravilhosa pra você elevar o seu nível de consciência, pra você diminuir a sua ansiedade, entrando já um pouco em táticas. Respiração. Sim, é uma das que a gente anotou aqui. A respiração é uma das coisas mais importantes para te trazer para o momento presente. Então, fazer uma respiração prolongada, você ajuda a oxigenar o cérebro, você diminui. Se você parar agora e começar a fazer uma respiração, automaticamente você já sente diferença no nível de atividade cerebral. Isso significa que você tem mais consciência, você tem mais expansão, então você tem mais clareza. Então, você vai ter capacidade de olhar pra dentro e ver o que você tá sentindo, o que você tá pensando. Você dá um sinal de... Você desarma o seu corpo do modo combate ou fuga. Exato. E você consegue refletir sobre aquela situação. Uhum. E realmente você vai conseguir pensar, eu preciso dessa excitação a mais? Eu preciso desse sentimento a mais? Realmente esse monstro é desse tamanho? Uhum. Então a respiração, já entrando nessa parte técnica, é algo maravilhoso pra gente exercitar, estar no momento presente e exercitar, elevar o nosso nível de consciência. Então, já começamos nesse marco zero. Respiração realmente é uma das coisas que te coloca no centro. Sim. O que a gente trouxe aqui pra turma é: procure organizar a sua rotina diariamente. A organização é a maior inimiga da ansiedade. Quando deixamos tudo... Falta de organização. Então, obviamente, a organização é inimiga da ansiedade. Essa desorganização, quando deixamos tudo organizado, sabemos exatamente o que a gente tem que fazer, a gente não nos perde, às vezes, até... sabe aquela coisa, ação cura medo? Então, daquela famosa máxima da ação cura medo, então, às vezes, o ócio ele pode ser muito produtivo na parte de criatividade, mas o ócio para algumas pessoas, em excesso, pode colocar num vórtice de pensamentos ou até de... Mas por quê? Aquela frase que eu falei no podcast que a gente falou com a Lara. A gente traz problema pro presente, uma ansiedade, alguma dificuldade, quando as nossas ações de hoje não condizem com o que a gente espera do futuro. Isso aí. Então, a gente tem sonhos, a gente tem metas, a gente tem objetivos e a gente não se mexe. Então, obviamente que isso gera ansiedade, isso gera problema, isso gera dor de cabeça, isso gera todos esses sentimentos que a gente sabe que as pessoas estão cheias. Uhum. Então, o ócio é bom, mas o ócio em excesso dá esse conflito. Procure entender seus pensamentos e sentimentos. Essa compreensão do realmente aquilo que você sente, aquilo que você pensa. E tem duas grandes táticas para em relação a isso. Eu gosto muito de uma frase que é o seguinte: uma alegria dividida são duas alegrias. Uma tristeza dividida é meia tristeza. Então, quando você divide com alguém seus pensamentos e sentimentos, a probabilidade de você encontrar mais lucidez, de saber o que realmente você dá nome, então é um exercício, procurar entender realmente o que você está pensando. Faz sentido isso? É fundamentado em cima de uma verdade ou uma preocupação em excesso? Ou... Porque existem as famosas armadilhas da mente, cara. A armadilha da mente é uma coisa que a nossa mente ela prega peças, né? Sim. A gente, por exemplo, a nossa imaginação é uma oficina maravilhosa. Só que a preocupação é a má utilização da imaginação. De você utilizar essa oficina para configurar apenas cenários destrutivos, né? Por exemplo, pessoas... Quantas vezes... enfim, dentro desses últimos anos... tem pessoas que são muito eficientes em criar cenários. Tem gente que, por exemplo, na pandemia... imaginou 1000 maneiras que iria quebrar. E às vezes a pessoa não, conseguiu passar, sobreviver, só que olha esse desgaste que você teve. Então, cuidado com a preocupação, que nada mais é do que a má utilização da imaginação. Então, você entender aquilo que você pensa, entender aquilo que você sente de maneira prática, mais tática, é conversar consigo mesmo e você dividir isso com alguém. Mas, isso que você tá falando, ele é brilhante. Mas eu tava até falando com as meninas do Lapidação. Pra quem não sabe, Lapidação é um programa de mentoria que eu tenho de 4 semanas. A gente encerrou agora a última turma. Dia 7 de abril a gente inicia a segunda turma desse ano.
E a gente tava falando exatamente sobre isso, como isso deveria ser matéria curricular de escola. Os nossos Sim. filhos deveriam estar estudando isso. Por Sim. quê? Porque as pessoas não conseguem se perguntar. E quando se tem a coragem de se perguntar, elas não têm a coragem de se responder. Uhum. Então as pessoas vivem num mundo completamente automático, jogando poeira embaixo do tapete. E não é fácil, gente. Não é simples. Não é simples. Eu falo por experiência própria. Eu fui uma pessoa que... Isso foi muito desafiador na minha vida. E a vida me bateu muito em relação disso. De eu conseguir aprender a escutar, fazer as perguntas certas, sabe? Diminuir meu grau de ansiedade, de ser uma pessoa mais consciente das minhas decisões, não me deixar ser tomada pelas emoções, aprender a racionalizar as minhas emoções. E eu falo, quando a vida bate, é 1000 vezes pior É verdade. do que quando a gente aprende a escutar com alguma coisa. Então, vou fazer meu jabá. Deixo meu convite pra vocês. A gente tá em lista de espera, porque graças a Deus o Lapidação foi um grande sucesso. Mas abrindo novas vagas, me acompanhem no Instagram, acompanhem a Esmera no Instagram, que a gente abrindo mais novas possibilidades, a gente vai ter uma turma que inicia dia 7 de abril, e se tiver novas vagas, vou ficar muito feliz de poder ter vocês com a gente. Pra quem até entrando mais a fundo, que eu achei muito, muito incrível essa iniciativa que você trouxe junto à Esmera. A Esmera é a marca de joias da Fabi. Esse programa Lapidação tem um programa de acompanhamento de 4 semanas e é tudo revertido numa joia, né? Sim. O valor que você paga, na verdade, você compra uma joia e ela simboliza essa lapidação. Que acontece um programa de 4 semanas de acompanhamento e todo mundo sai com uma joia. Eu achei isso muito massa, né? Porque, pô, primeiro, eu sei o quanto você gosta de joia. Mulherada tem uma queda, assim, E você né? tá ficando também, né? Eu sou entusiasta, porque eu vejo lá da minha, sabe, no escritório, em casa, você mexendo. É fascinante, assim. Sim. Modéstia à parte, pedras, essa coisa é milenar, né? Porra, o ouro, né? O ouro é ouro, né? Uhum. O dólar tem 240 anos, o ouro tem, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil anos. Sim. Então tem muita história envolvida dentro de pedras preciosas e metais preciosos, coisas nesse sentido. Então é muito fascinante. Mas achei muito legal essa sacada sua, porque você tangibilizou uma pessoa que vai comprar uma joia e ela é lapidada durante 4 semanas, mas todo mundo sai com a sua joia. Eu acho isso animal. Acho que E não foi só isso. Eu achei uma forma de compartilhar todos os meus anos de aprendizado, de porrada, Sim. de uma forma que seja simples as pessoas entenderem como que elas podem colocar em prática isso no dia a dia. E eu falo, não é muito fácil, gente. Vocês vão ver esse podcast aqui, vocês vão falar assim, cara, legal. Só que daqui 2, 3 dias vocês já vão ter um pepino na tua vida. E eu falo, pepino a gente vai ter sempre, então não adianta falar assim, tá rogando pra... Não, vai ter, gente. A vida tá aí com um desafio, porque é assim que a gente se desenvolve. E aí, você quer saber, é um desafiador, e você já desiste desse processo de elevar seu nível de consciência, de melhorar sua capacidade de pensar, racionalizar sobre os seus problemas, de diminuir sua ansiedade. E quando eu falo de lapidação, é lapidação mesmo, porque você precisa ter paciência no processo. O processo não vai acontecer do dia pra noite. Vocês precisam ter paciência. Por isso que eu falei, a gente tem que falar de ansiedade, mas tem que também falar de paciência, de deixar o processo acontecer. É uma coisa de vocês vigiarem o pensamento de vocês o dia inteiro. E talvez hoje você tenha consciência de alguma coisa, mas daqui 2, 3 dias vivendo o seu dia a dia e vigiando os seus pensamentos, vigiando as coisas que você fala, a forma como você se porta, a forma como você se sente em relação às coisas, vocês vão começar às vezes a ter consciência de coisas que vocês nunca tiveram. Então, mais do que pensar como eu controlo minha ansiedade, como eu sou menos ansioso, tenha paciência para que você deixe com que o processo aconteça até que você consiga, de fato, neutralizar. E é possível neutralizar. Sim. Um ponto que eu anotei aqui é: desconfie de seus pensamentos negativos. A ansiedade traz consigo uma série de pensamentos, porque pensamentos, eles, para uma maneira mais lúdica aqui pra turma, pensamento é como se fosse elo. Sempre um pensamento, ele é um gatilho para um próximo. Então, quando você aprende a quebrar, cara, esse elo, quebrar isso daqui é que nem hábito, né? Geralmente um hábito é estopim pro outro. É porque as células que estão conectadas juntas, elas disparam juntas. É aquela isso? coisa, né? A pessoa fez uma coisa que é hábito, já dispara aquele gatilho pro outro. Por isso que é muito comum, por exemplo, e tanto um hábito bom quanto ruim, né? Aquela pessoa que termina de almoçar e tomou um cafezinho, que é um hábito, dá vontade de fumar, que é o próximo. Hábito também funciona como um processo de corrente. Pensamento é a mesma coisa. Então, você vigiar e você prestar atenção quais são os pensamentos gatilhos que despertam a tua ansiedade. Porque, às vezes, por exemplo, olha como é um elo absurdo. Aí você pensa, puta, cara, e se esse negócio que eu tô fazendo não dá certo? Puta, se esse negócio dá certo, eu não vou ter grana. Se eu não vou ter grana, eu vou conseguir pagar a escola dos meus filhos. E aí, se os meus filhos não tiverem escola de qualidade, eles vão estar fudidos. E se eles estiverem fudidos, a culpa vai ser minha. Olha que loucura. Um pensamento vem carregando o outro, cara. Então, na verdade, foi um gatilho
pra você lá na frente, bum! Então, cuidado, você ser senhor da parte daquilo que você pensa, porque sentimentos geram ações e ações geram resultados. Sim. Então, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Então, a partir do pensamento... Sentimentos geram pensamentos. Sentimentos geram pensamentos. Pensamentos geram ações e ações geram resultados. Então, você vigiar, sempre tem eventos gatilhos, cara. Então, quando você já tem essa percepção do evento gatilho, na hora que ele vem, você fala, opa! Não. Você quebra. Você deixa. Você condiciona mais a tua cabeça para um pensamento guiado. Não. Se eu projetar muito mais na frente, opa, volta aqui que eu tenho controle. Eu gosto muito da estratégia de sempre... Caio, como que você tem essa clareza? Eu sempre estou muito atento se aquilo está sob o meu controle. Se aquilo tá sobre o meu controle, eu foco bastante. Se aquilo não tá, cara, se eu foco... Fala daquela regrinha sobre controlar e influenciar e não controlar e não influenciar. Isso é interessante. Existem 3 grandes potes na vida, turma. Pensa assim, a sua vida, tudo que você faz, tudo que você pensa, pode ser colocado em 3 potes. Tem um pote das coisas que você controla e influencia. Tem um segundo pote das coisas que você não controla, mas influencia. E tem um terceiro pote das coisas que você nem controla e nem influencia. Geralmente, a tua ansiedade ela tá muito ligada no terceiro pote. Por exemplo, Caio, dá um exemplo do que eu controlo e eu influencio. Você, por exemplo, as suas ações. O quanto, por exemplo, a gente fala muito de vendas, né? O que você vai produzir hoje? O que você vai fazer hoje? O que tá no seu controle de fazer agora? Quantas ligações você vai fazer? Para quantas pessoas você vai apresentar o seu projeto, o seu produto? E você pode, tanto na parte pessoal como profissional, se encaixa, mano. Agora, Caio, me dá uma coisa do que eu controlo... Você não controla, mas influencia. A tua saúde, por exemplo. Você não controla agora a maneira que as tuas células estão duplicando. Por exemplo, o câncer é uma formação errônea de uma célula para outra. Né? Então, você não controla. Por exemplo, você não controla o teu coração. Você consegue agora? Faz 130 batimentos agora nos próximos minutos. Não tem como você controlar a tua saúde. Você não controla... Mas você influencia. Mas você influencia. Como você influencia? Pô, um sono de qualidade, uma alimentação bacana, sabe? Uma qualidade de vida. Atividade física. Isso, o que você tá fazendo? Você tá influenciando uma saúde. Então você tem a Cuidando da sua saúde mental. Cuidando da sua saúde mental, ouvindo um bom podcast. Exato. Estando pertinho da Fabi, da rainha, que ela é maravilhosa. Isso você não controla, mas influencia. A saúde é uma coisa incrível, né? Sim. Por exemplo, você não consegue exatamente decidir... Agora, olha onde entra o negócio da Rússia aí. Você não controla e não influencia, e você não sai de lá. Ó, por exemplo, não é? A gente tá nessa semana sendo bombardeado, puta, literalmente até, né? Puta, que saco isso, né? A gente tá vendo essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E é um pote, por exemplo, eu caio, puta, eu não consigo nem controlar e nem influenciar. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês que é muito importante, que eu acredito demais nisso, né? Quem me acompanha sabe o quanto eu gosto de energia, eu gosto de frequência, eu me apego demais nisso. E ontem eu vi um post no Instagram, eu falei assim, é realmente isso, né? A gente já tem um mundo tomado de medo, a gente já tem um medo tomado de muitos sentimentos baixos e muitos sentimentos ruins. Se a gente realmente quer que as coisas mudem, a gente precisa fazer nossa parte e elevar nossa frequência de energia. E um dos sentimentos mais puros que existem é amor. Tem gente que vai achar que, talvez vocês não vão entender o que eu tô falando, você vai achar que é papo de besteira, mas eu espero que um dia você consiga entender a importância disso e o quanto a gente sentir amor nesse momento. Mas, Fabi, como é que eu posso sentir amor num momento de tanta dificuldade? Manda amor pras pessoas. Sim. De todas as partes. De todas as partes, tem muita gente que tá fazendo muita coisa feia, né? Que são as pessoas que estão na linha de frente, mas são pessoas que estão sendo mandadas. Que, né, é toda uma questão de uma cultura. Tá muito errado, tá muito feio, mas continua mandando amor. Porque você sentir medo, você sentir raiva, você só vai aumentar a carga de sentimentos ruins, de frequências baixas que a gente já tem aqui neste planeta. Uhum. Então, eu sei que você... Cai desses daí que dá risada desses assuntos, mas eu acredito demais nisso. Que... Não, produção, eu tô aqui ouvindo, admirando ela, né, produção? Ela... Não, é que às vezes eu quero falar das coisas, eu quero chegar nesse podcast, eu quero falar das Pleiades um dia, né? Aí no dia que eu chegar e falar das Pleiades, eu vou ser mandada embora do podcast, mas tudo bem.
Mas eu acho importante a gente falar que o amor, ele é um sentimento muito puro, genuíno, e que ele é importante nessa evolução. E eu gosto muito, né? Você ser a diferença que você quer ver. Eu acho que é tudo fundamentado sendo você ser a diferença que você quer ver. Mas essa concepção desses 3 esportes me ajudou de maneira muito lógica, assim. Eu gosto da praticidade, Você né? vai deixar um dia falar das Pleiades no podcast? Pergunta pra audiência também, o que eles querem. É legal, bacana. Mas você tem esse drive, né? É diferente, Eu gosto, essa sensibilidade mais energia e Eu tal. gosto. Eu tenho numa certa escala, acho que todo mundo tem, assim, né? Você consegue, por exemplo, até quando conversando com alguém, puta, essa pessoa tem uma vibe gostosa, legal. Independente do teu nível, do quanto você crê nisso, acredita, entende, eu acho que lance desse astral, sabe, de você bater o teu santo com a outra pessoa, acho que de qualquer maneira isso é real. Você quer uma velho. explicação do que Isso é esse existe. bater santo? Hã? Você quer uma explicação técnica do que é bater santo? Que bater energia, fala, porra, esse cara tem uma Como tem uma funciona energia isso? boa. Vou Ah, explicar isso pra vocês. Isso pode ajudar na vida de vocês também. Pra manda. vocês entenderem, nós temos frequência. Tudo é frequência. Energia é frequência. Tudo é frequência. Hertz. Então, por exemplo, você quer ouvir uma rádio. Você quer conectar numa rádio específica. Você tem que ir lá conectar o teu rádio numa frequência específica. E você opera numa frequência específica. A gente tem vários níveis de frequência. Cada frequência representa uma emoção. E essa emoção, ela gera várias outras coisas. Eu falo mais uma lapidação a respeito sobre isso. Só que a gente só consegue se conectar com pessoas, com coisas, com situações exatamente na mesma frequência. Então, não adianta a gente ficar reclamando que a gente só atrai coisas ruins pra nossa vida se a gente vibra isso. se a gente vibrar isso. Total. Então, pô, Fabi, tudo é medo, tudo é não sei o quê, é escassez. É natural que você vai conseguir ter coisas ao seu redor que são exatamente da mesma energia. Então, você quer melhorar? Melhora a sua energia, melhora seus pensamentos. Tem uma frase do inglês, né? Your vibe attract your tribe. Né? Exato. A sua vibe atrai a sua tribo, né? Não é exatamente coincidência isso. nenhuma que geralmente uma pessoa muito bacana, que é uma pessoa legal pra cacete, na hora que você entra dentro do ciclo de influência dela, incrivelmente os amigos dela são legais também. A roda dela é massa, é bacana. Por isso você fala, você é a soma, a média lá das 5 pessoas que você mais convive. Isso. É isso. Então, top. Então, desconfie de seus pensamentos negativos, cara. Toda vez que você tem esse... Começa a mapear o que te, cara, desperta esses eventos gatilhos que colocam a tua ansiedade lá em cima. Vê que é um pensamento que desencadeia outro, E quando você aprende a identificar esse estopim raiz, você fica muito mais... Opa, não, já não abro mais essa porta não, cara. Porque essa porta me leva pra um caminho do qual eu vou focar naquilo que eu não tenho o menor controle. Eu vou pro terceiro pote e aqui é um campo perigoso. Então, deixa eu focar pro... Então, o que eu faço desses 3 potes, só finalizando esse assunto, eu tento focar minha vida 80% no primeiro pote, 20% no segundo, dentro do meu foco. Meu foco tá sempre e zero. Geralmente o mundo tende a nos puxar pro terceiro pote, né? Quantas pessoas, por exemplo, a partir do que aconteceu agora na Rússia e na Ucrânia, pelos próximos dias ou meses vão morar dentro desse pote? Uma coisa é o campo da alienação. A pessoa, não quero nem saber. Não, eu acho Exato. que a grande sabedoria da vida consiste em encontrar... Aristóteles isso. A grande sabedoria da vida é você encontrar meio termo entre 2 extremos. Entre não se interessar, porra, você é um cidadão do mundo, cacete. Tem que saber o que tá acontecendo, até pra você ensinar os seus filhos, se é a diferença que você quer ver. E você pular de cabeça num pote que você não tem o menor controle, nem a menor influência, e pode te jogar a níveis elevadíssimos de ansiedade, há uma sabedoria aí, cara. Há uma sabedoria. Então, eu gosto dessa filosofia porque eu tô num grau de atenção muito maior, né? Vamos pro próximo ponto que a gente colocou aqui? Ele tem um temperinho, né? Não se exija tanto assim. Cuidado para não se cobrar demais, porque às vezes a ansiedade ela tá fundamentada numa cobrança excessiva de si mesmo, cara. Essa cobrança. Por exemplo, quantas pessoas que no ímpeto de se motivar acabam se destruindo, cara. A Betina fez um post muito bom em relação a isso ontem. Deixa eu pegar aqui. Vai falando aí que eu vou pegar aqui. Quantas pessoas, cara? Quantas pessoas, por exemplo, uma coisa... Você já fez isso, produção? Porque tem aquela parada que é o seguinte, quando você se cobra, existe um fundamento bom quando você se cobra. É que você acredita que você pode mais, porra. Você acredita na sua capacidade, você acredita que você pode ir além, você acredita que você merece mais, que você pode mais. Então tem um fundamento bacana. Só que agora, em excesso... Que a grande diferença de um remédio e de um veneno é a dose. Exato. Em excesso, isso te prejudica. E pode colocar seus níveis de ansiedade lá em cima. Então, cuidado para não se exigir tanto assim.
ao ponto de não respeitar o seu tempo de aprendizado, de evolução, até que você tá colocando em prática alguma coisa. Tem gente que se compara demais, a tua ansiedade vai lá acima, você fala assim, porra, mas o que eu tô fazendo de errado? Mas o cara já tá assim, eu tô assado, mas isso, meu Deus, mas eu preciso ter mais, mas eu não consigo. Aí, puta, vértice, aí você cai em todos os outros pontos que a gente falou até agora. Mas fala, qual que é o post que você não, olha isso, que ela falou assim, ó. Leia 48 livros em 2022, acorde 4h30 da manhã todos os dias, treine 7 dias por semana, alcance menos de 10% do seu percentual de gordura, economize cada centavo para aposentar-se rico, ganhe dinheiro em todas as suas redes sociais e também tome um remedinho para a ansiedade que você terá criado. Lê de novo, achei brilhante. Ó, leia 48 livros em 2022, acorde 4h30 da manhã todos os dias, treine 7 dias por semana, alcance menos de 10% do seu percentual de gordura, economize cada centavo para aposentar-se rico, ganhe dinheiro em todas as suas redes sociais e tome um remedinho para a ansiedade que você terá criado. Olha esse pianão que você colocou nas tuas costas. Olha essa cobrança excessiva, cara. De querer ser bom em tudo, ao mesmo tempo. 110%. Não, detalhe, não é 110%. Em todas as áreas ao mesmo tempo. Olha essa cobrança excessiva. Mas isso acontece porque, eu vou falar, e a culpa é nossa. Porque a gente permite que esse tipo de inspiração esteja dentro da nossa casa. Uhum. Então, assim, você acompanha 300 milhões de pessoas que estão fazendo o seu papel, que é te ajudar a encontrar a sua melhor versão, para que você seja, né, para que você prospere na vida, seja uma pessoa mais abundante, uma pessoa mais realizada. Só que cabe a você ter a maturidade de entender o que é prioridade na sua vida. Perfeito. Sabia que foi uma das coisas que eu mais tive desafio na minha vida? Por quê? Porque, principalmente quando eu era mais moleque, quando eu era mais jovem, né? Os cabelos brancos vão nos trazendo sabedoria, cara. Eu cultivo meus cabelos. Cada vez que nasce o cabelo branco, sabia que eu fico muito orgulhoso de mim, cara? Cara, cabelo branco. Assim, isso aqui é vivência, cara. Maturidade. Imagina esse topete. Eu adoro o cabelo branco. Depois dá um zoom. Imagina esse topete. Não, grisalho. Meu sonho de vida, cara. Já imaginou? Dá pra fazer uma montagem, topetinho dele grisalho? É ser tipo Otaviano Costa aqui, ó. Esse meu topetão, cabeludão, cabelo cheio de cabelo branco. Eu acho isso animal. Mas, voltando ao assunto, por quê? Qual que é de você reconhecer a sua prioridade? Porque uma coisa que acontece sem a gente perceber, que a gente identifica o melhor das pessoas que estão ao nosso redor e comparam com tudo que a gente faz. Por exemplo, eu admiro a pessoa porque, por exemplo, ela acorda 4h30 da manhã. Aí você fala, porra, eu acordo às 7. Puta, dela eu já perdi. Aí você compara aquela pessoa que, por exemplo, tem 7% de gordura. Puta, eu tô com 18. Caramba, disso eu perdi também. Só que você tá pegando o melhor de cada um. Exatamente. E comparando tudo com você. Exatamente. Turma, e não é agora comparação, mas às vezes é a prioridade do cara. Então é muito injusto você pegar o melhor. É que como se você pegasse um superpoder de todas as pessoas que estão ao seu redor. E quer ser tudo em você. É aquela coisa, né? Por exemplo, eu tô treinando pro Ironman e às vezes eu já me peguei. Puta, cara, às vezes eu olho o tempo, como é que tá a frequência, como que tá a corrida, como que tá a bike, como que tá a evolução. Puta, tá bem melhor, mas às vezes caiu, calma. Você não é atleta profissional, cara. Você não compete. Obviamente você quer se desafiar, você quer ter um bom desempenho, mas você tem outras atividades. Você tem 3 filhos, você tem capital, você tem outras ambições como profissional. Então, cuidado pra você não colocar uma régua injusta com você. Puta, é verdade. Sabe? Então, em tudo isso na nossa vida, né? E o que a Betina nesse post até foi muito brilhante. Beijo. Ela falou assim, você tá colocando a régua de todo mundo... Dentro da sua régua. Dentro da sua régua. E falou assim, cara, você quer buscar isso daí? Seu nível de ansiedade vai lá em cima. Que o seu nível de exigência. Então, por isso que eu gosto muito do livro A Única Coisa, do Gary Keller. A única coisa quando você... O livro já dá um spoiler do que já vai falar, né? Pra mim, esse livro também reduziu muito essa ansiedade, porque ultrafoco, né? Você coloca aquele foco naquela mente da coisa que mais importa agora, porque senão a exigência vira demais. E cobrança em excesso é um gatilho E eu vou falar, isso também, essa questão de cobrança é uma questão de maturidade. Você, infelizmente, descobre os seus limites quando você ultrapassa eles. Então, quando você ultrapassa seus limites, espero que vocês não tenham que ultrapassar limites para descobrir, mas que vocês vão saber, chegando próximo, é encontrar a hora de descansar, é entender que tá chegando próximo do seu limite, que precisa não deixar o seu copinho transbordar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito intensa em tudo que eu faço. E quando eu passo do meu nível de intensidade, eu começo a me machucar. Sim. Fisicamente.
Então, por exemplo, luta, né? Treino todo dia. Aí começa a enfiar mais coisa. E aí fui querer fazer triatlo. Agora comecei a querer fazer tênis e tudo mais. Então, quando eu tenho consciência que eu estou passando... Quando eu passo do meu limite, eu começo a me machucar. Aí vem um machucado atrás do outro. E aí isso vem também na nossa questão de trabalho profissional. Vem em diversas outras coisas. Então, a gente tem que, assim, saber... A gente cresce, gente, na verdade, toda vez que a gente passa um tiquinho... Quando a gente chega mais próximo do nosso limite. É assim que a gente cresce. Então, você vai fazer um treino, vou dar um exemplo da atividade física que é o mais próximo. Você só evolui quando todo o seu treino, ele é próximo do seu limite. Porque se você, toda vez que você treina dentro da sua zona de conforto, você não evolui, você fica na mesma. Alta performance tá um pouquinho antes da lesão, né? Tá um pouquinho antes da lesão. Então, e isso vale, vocês podem pegar esse exemplo e levar pra qualquer outra coisa dentro da vida de vocês, é saber encontrar um momento antes da lesão. Sim. Não é? O momento antes da lesão, o que significa... Pô, cara, eu tenho que quase me machucar, não. Antes da lesão, antes da explosão, antes do... É porque, geralmente, por exemplo, a alta performance, tá? Sim, alta performance. Alta performance. Porque às vezes as pessoas se cobram e falam assim, né? não, mas alta performance em qualquer coisa na vida. Então, às vezes as pessoas se questionam, pô, não, tudo bem, então já que eu não posso elevar minha régua... Então, quer saber, eu vou ficar na zona de conforto. Não, você pode dar o seu melhor, mas só aprenda a chegar nesse limite onde você não se machuque. É porque, geralmente, o próximo nível é numa zona de estresse. É numa zona de estresse. Então, você tem que se colocar numa zona de estresse. E, obviamente, quando você se coloca numa zona de estresse, que é o estresse do crescimento, você tem que estar muito atento que ele vai ter alguns desafios extras. Então, você anda mais numa corda que você precisa de mais atenção. Mas a maturidade vem pra você saber quando você não vai ultrapassar esse limite. Só muito importante pra todo mundo que ouve a gente, eu sou um cara que eu gosto de muito ter esse senso de responsabilidade, porque a gente sabe que a gente fala com milhões de pessoas, sabe, o alcance do podcast, milhares, a gente teve milhões de visualizações no nosso podcast. Eu gosto de fazer sempre essa recomendação pra turma, principalmente quando a gente começa a cair em campos onde é preciso de triplo de atenção. Por exemplo, o meu médico, o Dr. Paulo Putinelli, Dr. Paulo, um super beijo pra você. Ele fala uma coisa brilhante, até pra todo mundo reconhecer se você precisa de ajuda, cara. Perfeito. Fala pra todo mundo, turma, não negligencie. Tem coisas que você não precisa passar sozinho e nem deve passar sozinho. Né? Por mais que às vezes a ansiedade é muito mistificada, porque sempre foi uma coisa, tô muito ansioso. Mas, cara, você pode ter algumas patologias por conta disso. Então, e eu perguntei pro Dr. Paulo, né? Doutor Paulo, quando geralmente uma pessoa busca ajuda em relação à ansiedade? Qual que é uma coisa que precisa... Ele falou um número lá que eu fiquei chocada, era tipo coisa de anos, não era? Não, mas... Não lembro agora. 5 anos, alguma coisa ele falou. Não, mas... Não lembro agora isso daí. Mas... Foi num podcast, ele falou. Tá aí, essa informação tá aí, vamos resgatar. Mas eu vou trazer de uma maneira mais prática, assim, pra galera, né? Quando que você busca ajuda em relação a isso que eu disse o Dr. Paulo Putinelli? Ele falou assim, Caio, toda vez que algo tá prejudicando a sua vida, você precisa de ajuda. Por exemplo, não consigo dormir. Tem pessoas que estão passando, cara, um mês tô em claro, não consigo dormir, cara. É 2 horas da manhã, pum, acordo, aquela coisa, não consigo mais dormir, 7 horas da manhã, não dá outro dia. Será que você precisa de ajuda, cara? Profissional. Você precisa do médico, você precisa de um profissional pra ver o que tá acontecendo. Fazer um check-up, porque a sua idade já entrou dentro de um ponto onde tá prejudicando a sua vida. Perfeito. Então, toda vez quem tá no ponto que tá prejudicando a sua vida, coisas, por exemplo, você não está dormindo, cara, sono é uma parada muito sério. É uma atividade mais reparadora que tem pro teu corpo, pra tua cabeça. Então, vai ter alguns efeitos colaterais gravíssimos se você não olhar. Então, é uma recomendação que eu faço pra todo mundo. Opa, começou a atrapalhar absurdamente a tua vida. Eu dei um exemplo aqui de uma pessoa que não tá conseguindo dormir. Você tem que procurar uma ajuda profissional. Não é com... organiza a sua rotina. Isso vai ajudar, ele vai passar, né? Faça a limpeza do sono. Coisas mais táticas, sim, obviamente. Porque uma das coisas que todo mundo sabe é que a ansiedade é possível ter controle. Com atividades, instalação de novos hábitos, com uma rotina, com algumas estratégias mais pontuais. Mas o acompanhamento, porque tem outras coisas também, né? Umas coisas mais funcionais, de você ver como é que tá o seu corpo. Mas isso, a gente sempre gosta de carregar essa responsabilidade no podcast, principalmente quando a gente entra em assuntos que a gente sabe que precisam dessa atenção. Então, turminha, todo mundo que tá cruzando, segundo o meu médico e difundindo essa mensagem de um super profissional, o Dr. Paulo Putinelli, que hoje é médico do Atlético Paranaense, né? Era médico do Palmeiras, agora tá lá no Atlético Paranaense, faz um trabalho incrível, e um grande irmão, super beijo, virou um grande amigo. Mas vamos continuar? Bora! O que mais tem aí? Ó, tem essa que, obviamente, foi essa deixa, por isso que eu trouxe, do sono, cara. Você não negligenciar seu sono. E foi uma das coisas que eu aprendi muito, cara, no último tempo. Se eu te contar cada coisa que acontece com pessoas que não dormem direito.
E eu fui prova viva disso, cara. Eu fui aquele cara que achava que 1 hora de sono era 1 hora era 1 hora menos de produtividade, 1 hora mais de sono. Era assim, dormir mais era sinônimo de vagabundagem, de alguém que não queria vencer, que era desperdício. Eu não sei porque eu tive isso enraizado dentro de mim, eu não sei, era alguma crença limitante. Eu achava que, por exemplo, acordar cedo era pré-requisito. Não era nem acordar cedo, era dormir pouco. Era um sinal que eu estava afim de fazer acontecer. E agora tem uma dualidade. Alguns momentos a sua vida ela vai exigir de você alguns sacrifícios, cara, como qualquer coisa. E às vezes tem momentos que você vai ter que saber fazer essa leitura de, cara, esse mês eu vou ter que dar um gás. Eu vou ter que viajar, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ficar um pouco mais cansado, mas tá fundamentado. Você sabe que é passageiro, é provisória. É uma escolha consciente, não vira um estilo de vida. Mas você sabe que dentro da neurociência tem vários estudos de como funciona o seu cérebro quando você está em vigília. Pessoas que não dormem, pessoas que têm qualidade de sono, que dormem bem e tudo mais. Pra vocês terem noção do quanto isso influencia, é óbvio que influencia em performance, isso não precisa nem ser falado. Influencia até na beleza. Acredito. Sono reparador pra caramba. Não é isso. O nosso cérebro, ele busca por beleza. Porque mas o nosso tem cérebro... aquela coisa que aquela pessoa que tem, nossa, que cara de cansado que essa mulher tem. Isso. Que cara de cansado que esse cara mas tem. É verdade. Tem isso até, né? Quem então, dorme pouco fica tudo mas feio. Dá até exemplo assim, por exemplo, você vai numa entrevista de emprego. E você tá tão ansioso que você não conseguiu dormir à noite. O nosso cérebro, ele busca por beleza, porque a gente busca espelhamento. Uhum. Então, se você vai numa entrevista de emprego e você não dormiu bem, você tá com aparência de feio. Que você não dormiu. O seu cérebro, você transparece isso. E é capaz de você não passar numa entrevista por uma falta sua de ter dormido bem. Pela aparência que você chega. Porque você tem, quando você não dorme bem, você tem essa aparência. Você tá com a cara de quem dormiu bem. Tá com a cara de cansado. Eu não dormi bem. Eu tô me sentindo amassada, porque hoje a gente tá gravando esse podcast cedo. E então, a falta de sono, ela influencia até na forma como as pessoas nos enxergam. Concordo. Então, você tá aí, não tá passando no emprego, pode ser que você não tá dormindo bem, gente. Então, sono, turma. Sono é uma coisa que tem que estar no radar de todo mundo. Ele não tá com cara de que faltou um pouquinho de sono hoje? Tô amassadinho hoje? Tô amassadinho hoje, turma? Eu acordei cedo, cara. Tô meio amassadinho. Ó, só uma coisa que, enfim, é um dos pontos que ajuda a controlar a nossa ansiedade, mas não é um ponto, mas é um ponto, mas não é um ponto. Como assim, Caio? Que história é essa? Um ponto que eu notei aqui é possível sim controlar a sua ansiedade. E eu acho que só pelo fato de você saber disso, já te dá uma tranquilizada. Porque quantas coisas na nossa vida a gente acha que não tem solução e isso nos frustra. Quando a gente sabe que existe um caminho, você fala, puta, graças a Deus. Dá, é possível resolver, é possível melhorar, é possível aprimorar. Então, só pelo fato de você saber que ansiedade é possível você dominá-la com um conjunto de ações, hábitos, rotinas, te coloca num ponto favorável. Eu uso essa estratégia para várias coisas, sabe, cara? Por isso que autoconhecimento, conhecimento, por exemplo, quantas pessoas vão regular a tua ansiedade um pouquinho, cara? Só de ouvir esse podcast. Ela vai sair, saí melhor do que eu entrei? Sair um pouquinho mais em paz? Sair um pouquinho mais centrada depois de um evento como esse? Porque conhecimento e autoconhecimento é um grande antídoto. E existe uma coisa além dessa questão do autoconhecimento. É muito legal vocês ouvirem podcast, eu sei o quanto vocês escutam, mas de nada adianta se imune de tanta informação maravilhosa se vocês continuam vivendo em um meio onde as coisas que te alimentam vai o oposto. Eu vou dar um pequeno exemplo. Esses dias eu tava vendo Nossa, você botou a charada do próximo, mas fala. Eu nem entendo, eu não sei essas listas que ele faz. Ele faz a lista e ele vai jogando assim. Mas esses dias eu tava vendo o meu Instagram, e aí eu gosto de seguir esses perfis que fazem piadinha, coisa engraçada, essas coisas que a gente dá risada, né? Sou eu na vida. Tipo essas coisas. Mas aí tinha um... É muito bom. É muito bom. Que ele tava... Eu já nem sei, porque eu parei de seguir, né? Ele tava zoando gente rica. Uhum. E eu comecei a ver os comentários. E eu falei assim, as pessoas não têm noção do quanto elas atraem escassez na vida delas. Porque elas estavam rachando de rir e engajando com aquele post... E são às vezes as mesmas pessoas... Acho que desligou meu microfone, não? Não, tá ótimo. São aquelas pessoas que passam a vida e reclamam o ano inteiro que a vida foi difícil, que não teve abundância, que não teve prosperidade. É óbvio que existem diversos fatores. Mas se tem um deles que está dentro do nosso controle e a gente influencia, é a forma como a gente se alimenta do nosso ambiente todos os dias.
Então, se você é uma pessoa que vem buscando abundância, você vê uma pessoa... Eu tenho certeza que é, porque senão você não estaria ouvindo o podcast, não estaria se munindo de informação pra melhorar a sua vida. Cara, começa a ter um pouco mais de consciência das coisas que estão ao seu redor, no seu meio ambiente, que vai contra o que você vem buscando pra sua evolução. Então, pô, Fabi, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero ter mais dinheiro, eu quero poder ter mais... Qualquer coisa. Aí você tá lá rachando de rir de post que zoa e caçoa de pessoas que têm abundância financeira. Você tá afastando isso de você. Sim. Ué. Aí é a mesma coisa. Então, que coisas que você hoje tem dentro da sua rotina que agravam o seu nível de ansiedade? Total. É da sua maturidade se colocar em primeiro lugar. Fala assim... É aquela coisa de máscaras de oxigênio, sempre primeiro em você, depois nos outros. Se você não estiver bem, os outros não estarão bem. Não tem como você cuidar dos outros. Então, tenha coragem de se colocar em primeiro lugar e de afastar de você, sim, as coisas que não te fazem bem. E, gente, a gente não precisa ser infantil de que se coisas que não nos fazem bem são pessoas e você olhar na cara dele... não, como faz aquele negócio lá que você briga com a pessoa e não quer mais... Ah, não quero mais ser seu amigo porque você não me faz bem. Você não precisa falar. Só se afasta. Concordo. Número genérico. Para de trazer pra dentro da tua casa, para de se alimentar dessa informação. Então, ouvir podcast é ótimo, mas se você não limpar o seu meio ambiente, nada vai resolver. Até você matou a charada para duas coisas, né? O primeiro é você ter clareza e ter atenção e de maneira intencional colocar na sua rotina atividades prazerosas. E saber tirar as que não são. Isso mesmo. Você saber, por exemplo... E quando tirar que não são, tem que tomar cuidado, né? Que fazer o que se ama não significa fazer coisa legal todo dia. Há uma diferença. Fazer o que se ama e fazer coisa legal todo dia. Não, rapaz. Tem hora que você não vai fazer coisa que você não gosta, mas tem que fazer. Isso é a vida madura. Mas tem coisas... Você falou igual o Fábio Pochá agora. Falei igual o Fábio Pochá? É? Mas a vida madura é isso. Você fazer coisas mesmo sem gostar. Meu filho, ele só faz coisas que gosta. Por isso é uma vida mais infantilizada, entendeu? Então, você adicionar atividades que você sabe que te faz bem é fundamental. Quantas pessoas falam, puta, essa semana minha eu tava uma droga, não tenho nem cabeça, nem pra ir pra igreja. Puta, cara, às vezes é uma atividade que te faz tão bem. Você vai deixar de fazer, sua semana tende a piorar, não a melhorar. Então isso, e atividade física é uma coisa que a gente tem que levantar a bandeira, né, amor? Atividade física é uma coisa que a gente levanta a bandeira. Eu até li recentemente não, né, faz uns 2 anos. Mas eu li o livro do Tom Brady. Tá. Tom Brady, jogador de futebol americano, casado com a Gisele. Enfim, se aposentou agora no passado, um dos maiores quarterback da história da NFL. E ele tem um livro que ele conta principalmente a metodologia dele de treino. É muito mais focado pra como que um cara conseguiu performar em alto nível e numa idade mais elevada, né? O cara, puta, eu acho que, sei lá, o último Super Bowl dele, sei lá com quantos anos foi, 40 e lá vai fumaça. Ou seja, ele conseguiu performar muito numa idade onde a maioria já tinha aposentado. Durante muitos anos. E aí eu li, né? Ele fala muito sobre as táticas dele de treinamento e tudo mais. Mas alongamento. Então, ele fala muito sobre maleabilidade, né? Fala muito sobre isso. Mas teve uma passagem lá, porque ele convida especialistas pra falar no livro dele. Sabe, o fisioterapeuta dele, o médico dele, sabe, o preparador físico dele. Escreve meio que a 4 mãos com essas pessoas, né? Que são as pessoas que estão ao redor dele que ajudou. E ele fala muito que a atividade física nesse sentido... porque a nossa atividade física, ela tem um poder absurdo de regular o nosso humor, cara. O nosso humor, o nosso temperamento. Então, de maneira mais centrada. Então, ele falou que sempre, as atividades mais difíceis que ele tinha que fazer, por exemplo, uma reunião de negócios, sabe, decisões, contratos, aquelas coisas que torneiam a vida de um atleta de um alto nível, era sempre depois de uma atividade física. E aí depois os médicos, enfim, explicando por que isso acontece, né? Você tá muito mais centrado em aquela puta reunião decisiva, que você tem que tomar uma puta de uma decisão, é sempre depois da atividade física dele. O Tom Brady vai lá, treina, isso, depois toma aquela ducha, aquela chuveirada. Então, como a atividade física, ela tem o poder não de fazer bem pro nosso corpo, pra nossa saúde, pra nossa cabeça. Mas eu vou falar uma coisa também. Sabe que eu tava perguntando pro Domingos, que é o meu obstetra, que a gente até gravou um podcast maravilhoso com ele e com a Erika. Eu falei assim, eu fiz tanta atividade física na gravidez da minha, mas tanta, da Bela e do teu filho, mas da Mia, eu fiz muita. Eu falei de duas, uma, ou essa criança vai nascer uma pimentinha, de tanto que eu chacoalhei ela na barriga, ou ela vai nascer a criança mais de boa da vida, de tão, tipo, minha mãe já me bagunçou tanto que agora eu quero só descansar. E ele falou que a atividade física, ela libera, se eu não me engano, serotonina. Se eu estiver falando besteira, vocês me perdoam que eu não sou médica, mas é a palavra que eu tenho na cabeça. E que isso ajuda na calma do feto. Aí, esse xodozinho que é a Milcha.
Tá. Ela tá aqui hoje, inclusive. Vocês querem ver a Milcha? Vamos trazer a Milcha aqui no Depois podcast. A gente traz pra dar um tchauzinho pra turma, principalmente pra todo mundo que tá vendo pelo canal do YouTube, né? Porque a galera das Hoje Milcha plataformas veio do stream, trabalhar. da Apple, do Spotify não consegue ver, mas Mas Milchinha tá aqui vocês vão lá no YouTube ela ver. tá aqui no escritório, a gente tá aqui dentro do estúdio, mas ela tá ali no escritório, animal. Então, atividade física. Então, atividade física é uma coisa que regula, cara, o seu humor. Quantas pessoas, quando terminam aquele sentimento de bem-estar, de prazer, dopamina lá em cima, né? Senso de realização, de avanço, isso é fundamental. Então, é uma estratégia que tanto a gente anotou aqui, tanto é encontre hobbies ou atividades prazerosas. Meu amigo, se você não tem uma atividade prazerosa, lição de casa, te vira, mas vai arrumar uma. Minha amiga, não tem atividade prazerosa, arruma um. Isso é muito importante. Quantas pessoas, puta, eu não tenho nenhum hobby? Você não sabe a falta que ele faz, cara. E assim, você não precisa viajar, dificultar muito a sua vida, ter que fazer uma parada muito... Não, cara, encontra atividades que você sinta E começa do jeito que dá. E começa do jeito que dá, e vai testar. Putz, aqui fiz, não tem muito tesão. Tudo bem, troca, faz outra. Mas você ter essas atividades, cara, que são prazerosas e instalar isso como prioritário na sua vida, porque a galera acha que hobby é quando dá tempo. Ah, quando dá. Uma atividade prazerosa é se sobra. Não, cara, atividade prazerosa tem que ser um momentinho que é seu, cara. Aquele momentinho que, sabe, pura... O Cortella chama isso de recriar o espírito. Você desenvolver a habilidade de aprender a recriar o seu espírito por meio de atividades que lhe dão um prazer, pode ser numa leitura, numa atividade física, numa coisa, num jogo, qualquer coisa que você encontre esse divertimento do teu espírito. É uma coisa que vai regular muito, principalmente no mundo tão acelerado quanto o nosso. Legal? Gostei, assim, dos pontos que a gente trouxe. Trouxemos bem, assim... Por enquanto, tá gostando? Muito. Como é que tá a sua ansiedade pra esse episódio? 0. Aí, que legal. Olha isso. Ponto aqui, ó. A nossa rede de apoio é um ponto fundamental pro controle da ansiedade. Logo, valorize os afetos e afaste-se de quem lhe faz mal. Que foi o que eu falei, né? Eu uma vez, cara, eu acho que eu fiz essa postagem uns 3 anos atrás. Eu fiz um desafio com a galera na internet. Nossa, Deus, assim, foi bem longe essa postagem. Meio que deu uma engajada muito forte. Que eu fiz um desafio pra galera naquela semana. Tem um desafiozinho. O desafio é, esta semana, você vai sacar da sua vida alguém que lhe faz mal. Sabe uma pessoa que te faz mal? Saca da sua vida. Como? Não me interessa. Aí é contigo. Como você vai fazer? Ah, se você vai falar com essa pessoa, não quero mais... Ou se você simplesmente sumir e não vai atender mais. Não sei qual vai ser a sua estratégia. Cada um decide aqui. Mas você vai sacar alguém que você sabe que lhe faz mal. E vai adicionar na sua vida alguém que te faz bem. Como é que sabe quem que te faz bem? Aquela pessoa que só de você falar, seu dia já fica melhor. Aquela pessoa quando aparece na tua Bina aqui, quando... Nem sei se é Bina que fala. Ó, que... Bina? Lembra? Nossa, essa aqui eu puxei, hein? Nossa, gente. entreguei que eu tenho quase 40. Hã? Em casa chamava Bina. Minha mãe, olha na Bina, quem tá ligando? Mas quando aparece aqui no teu celular... E era coisa de gente chique, Bina, viu? Mentira. É, lógico que a gente tinha que pagar, é óbvio. Era coisa de chique? É, claro que era. Caramba, eu sou chique. Olha isso. E aí, quando aparece no celular, quem é aquela pessoa que quando te liga, aparece no seu celular, você já dá um sorriso? Ó, que legal, pô. O João tá ligando. Você já atende já feliz. Mas ultimamente é só presídio que anda ligando. Aquelas pessoas ligando que roubam o teu telefone. Nossa, é só isso que liga o dia inteiro, é um inferno. Mas quem que te faz bem, cara? Quem que te faz bem? E de maneira intencional, começa a ficar mais próximo dessa pessoa. Então, às vezes um desafio que... Às vezes não, eu acredito que muda pra caramba. É quando você aprende a tirar alguém que te faz bem, colocar alguém que te faz mal. E não só numa parte circunstancial de pessoas, mas de lugares também. Com o ambiente que te faz mal, com o ambiente que faz bem. Só de você saber fazer esse ajuste com nenhuma balança, né? Às vezes você tira só um negocinho de um lado, bum, o outro lado começa a sobressair. Às vezes uma coisinha, tá sendo um palitinho ali, ó. Você tirou um palitinho, o jogo já começa a virar. Então esse desafio, eu sempre faço essa limpeza. Como às vezes faz esse raio-x em tudo, né? Não existe esse check-up do corpo, né? Sabe que isso é um processo de amor próprio, né? Total. Fazer esse check-up de lugares que eu frequento, de ambientes que eu me coloco, de pessoas que entram dentro da minha vida. Como é recomendado você fazer um check-up no mínimo anual, né? Pra, enfim, uma vez por ano, vai dar uma olhada, ver como tá o coração, tá o pulmão, tá a cabeça. Você vai fazer esse check-up de como é que tá os meus ambientes que eu frequento. E hoje em dia a gente não tá frequentando muita coisa ainda, então começa também preocupando com o que vocês se alimentam
dentro do seu celular. Não só ambientes físicos, né? Ambientes digitais também, obviamente. Com toda certeza. Toda certeza. Gostei muito desse papo sobre ansiedade. Eu espero fortemente, só uma coisa, tá? Pra todo mundo que tá vendo a gente pelo canal do Posso YouTube. só fazer uma colocação antes da gente Pode. encerrar? Que é uma coisa que eu acho que vai ajudar vocês, uma coisa que eu gosto e eu compartilho com todo mundo. Eu gosto de ter uma balança mental. Uhum. E eu acho que a balança, ela ajuda muito a gente ter clareza pra entender o tamanho dos monstros. Então, todas as vezes que vocês tiverem uma dificuldade na vida de vocês, um problema, faz uma balança do positivo e do negativo. Caso esse problema... Olha quem chegou. Olha quem chegou. A Milchinha tá aqui. Turma, pra quem tá ouvindo a gente, é Dona Mil aí, Fala ó. aqui, fala aqui. Fala, Milchinha. Fala, meu amor. Vamos falar. Silêncio pra Milchinha falar. Então, vocês terem uma balança de tudo que é positivo e negativo te ajuda a ter clareza. Então, vamos supor, tô com um problema. Se esse problema, ele realmente for acontecer, o que de pior pode me acontecer? Uhum. E se esse pior cenário acontecer, o que eu tenho no meu controle que eu consigo influenciar pra que eu saia bem disso? Uhum. Então, qual que é o meu plano B? E depois que você analisa o lado negativo, analisa o lado positivo. O que você pode tirar daqui de positivo? E se der certo, o que você vai se beneficiar? Então, vocês terem uma balança mental de vocês conseguirem pesar o positivo e o negativo. Primeiro, vocês vão ajudar na tomada de decisão de vocês, serem uma tomada de decisão mais racional. Vocês vão conseguir entender se o monstro é do tamanho que vocês imaginam. E se realmente ele for, você vai conseguir ter clareza onde precisa ser seu plano de ação. Uhum. Porque você teve clareza. Então, o maior problema, gente, não é a gente achar que estamos livres de emoções. A gente vai sentir medo, a gente vai sentir tudo, porque as emoções, elas fazem parte da nossa fisiologia. A gente não tem controle. As emoções, elas sempre vão acontecer. Agora, cabe a nós saber racionalizar as nossas emoções. Então, quando vocês aprenderem a racionalizar, com certeza o nível de ansiedade de vocês vai diminuir, porque vocês vão ter clareza do lado positivo, do lado negativo e das ações que precisam ser tomadas. Perfeito. Perfeito. Concorda? E Concorda, Milchinha? Principalmente, Milchinha chegou aqui pra finalizar, né, meu amor? Turma, ó, Chama primeiro papai. pra quem tá no YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal, tá bom? Pra você não perder nenhum papo. Quem tá ouvindo a gente aqui pelas plataformas de streaming também, um prazer enorme estar com você toda semana. Então, só minha recomendação, espalhe, cara. Espalhe esse episódio do podcast nos seus grupos de família, de trabalho, de amigos. Vai ajudar com insights, com inputs. E uma coisa que alguém pega aqui, alguma boa provocação que é transformado em algo real, que ajuda a colocar a gente no centro, a gente fica feliz demais em poder contribuir, tá bom? Então, recado dado, espalhe esse podcast, porque tem muita gente que precisa ouvir isso, tá bom? Porque não deixa uma grande armadilha, ansiedade, e a gente sabe que tá tirando muita gente do seu centro. Então é uma coisa que a gente tem, né, meu amor? Já se prepara que você vai trabalhar aqui, legal. Turma, no mais, a todos até um próximo papo. Fica com Deus. Boa semana pra todo mundo. Um ótimo carnaval pra galera. E é isso aí. Um beijo e tchau. Fala tchau, Xinha. Fala tchau, Milcha. É. Bom, é isso aí. Tchau.